paz e a graça do Senhor esteja sobre os irmãos. Amém? Podem assentar? Eu quero ler com vocês Filipenses, capítulo de número 4, a partir do versículo 8. Filipenses 4, a partir do versículo 8. Diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas o faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? É com muito cuidado e que eu piso, né? Eu considero hoje um solo sagrado aqui, né? Onde há corações muito sensibilizados, porque músicas, palavras trarão memórias, trarão lembranças, já trouxeram, né? E não tem como estarmos aqui sem que essas memórias venham, sem pedir permissão, simplesmente venham. E é bom que venham. Quando o Igor estava falando aqui, né? Da dificuldade, eu imagino, porque ele estava próximo de todos vocês, um primeiro point, ninguém jamais imaginava que seria assim. Só que é assim. Então eu falei, meu Deus, quando o César falou comigo domingo passado, eu falei, deixa eu pensar e te falo à tarde, né? Porque é uma tarefa não muito fácil de falar para eles nesse momento. Mas aí, assim que eu estava em casa, durante a tarde, aí já vi algumas coisas, algumas palavras me veio ao coração. Eu falei, não, eu vou sim, eu vou lá falar para eles. E vou tentar fazer isso com muito cuidado e com muito respeito a essa ferida que ainda está muito aberta e vai ficar por um bom tempo. Tá certo, pessoal? Que esse é um processo longo, um processo que dura bastante, né? A elaboração de um luto. Alguém só pega uma aguinha para mim, por favor. A elaboração de um luto é um processo em que há dias que você lida melhor, há dias que você lida de forma não tão boa assim, mas se tem uma coisa que eu acredito, é que a nossa fé, ela nesses momentos, ela tem que ser útil, no sentido de que a nossa fé é uma confiança numa pessoa. A gente não só acredita, a gente confia numa pessoa. E é interessante porque Filipenses é uma carta sobre alegria. E parece, né, uma contradição falar de alegria. Mas nós já tivemos músicas, já falamos coisas do tipo, nós nos alegramos no Senhor. E de fato nos alegramos no Senhor mesmo. Mas também estamos tristes. E não tem nenhum problema em estar triste.
Quem já leu Lamentações de Jeremias sabe o que é um homem que está na presença de Deus, que ama o Senhor, mas está profundamente triste. O próprio Jesus no Getsemane e outros mais. Tudo posso naquele que me fortalece. Gente, eu já vi esse tudo posso naquele que me fortalece em para-choque de caminhão, em carros, em quadros, em casa, não tem nada, está tudo certo, não tem problema nenhum escrever isso em qualquer lugar. No entanto, há quem use essa expressão meio que uma armadura, meio que um amuleto, porque afinal tudo eu posso naquele que me fortalece. Vou fazer uma prova, não estudei muito, mas eu tudo posso naquele que me fortalece, né? Outras coisas que eu quero, outros planos que eu traço, e a gente às vezes associa isso se a gente desconsiderar o contexto. Mas mesmo assim, há uma lógica que alguns não. Boa parte dos nossos irmãos hoje, no ocidente da terra, principalmente aqui no Brasil e alguns outros países, usam muito esses textos para dizer assim, tem uma lógica em Deuteronômio, eu falei certinho, Deuteronômio, tem uma lógica que é a seguinte, se você fizer tudo certinho, você vai ser abençoado. Que a ideia é o seguinte, se você ouvir, eu vou parafrasear, e guardar os mandamentos do Senhor, você irá bem em tudo que você fizer prosperará. Os inimigos virão por um caminho e vão fugir por... Está lá em Deuteronômio 28 isso, tá pessoal? Uma lista de bênção lá. Os inimigos virão contra você por um caminho e vai fugir por 7. Tudo que você colocar a mão vai prosperar. Negócio, seus planos, projeto, financeiramente. Você é cabeça e não cauda. Até porque você é filho do rei, você é um príncipe. E havia essa lógica em Deuteronômio. No entanto, essa lógica, essas bênçãos, era para aquelas pessoas que cumprissem na íntegra, que obedecessem na íntegra os mandamentos. Mas no Antigo Testamento mesmo, essa lógica já é quebrada. Ela é quebrada no livro de Jó. Por exemplo, Jó, íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal e toda noite ficava de madrugada orando porque caso um dos filhos dele oferecesse sacrifício ou pecasse, ele estava lá pedir perdão a Deus. Então o cara era, perto de Jó, eu não me sinto nem sombra, porque Jó era o cara. E outra, quem dá testemunho de Jó é o próprio Deus. E com todas as explicações que você já ouviu sobre Jó, tem uma lógica no livro de Jó. O justo sofre. O justo. E quando eu digo justo, gente, já que ninguém é perfeito, perfeito é só Jesus, mas quando eu digo justo, é aquela pessoa que quer seguir o Senhor, que os valores do Evangelho pautam a vida dele, que ele tem uma reverência pelas coisas de Deus. Tem uma frase que eu gosto muito, que é, Deus teve um filho sem pecado, mas não teve nenhum sem sofrimento. Deus teve um filho sem pecado, mas nenhum sem sofrimento. E o Jó, nós conhecemos a história, o que vai acontecer na vida do Jó, perde filho, perde tudo. Ele tem um monte de perguntas. Se você ler o livro de Jó, você vai ver a infinidade, que ele faz muitas perguntas, não sei quantas, eu sei que são mais de 30 perguntas. Deus também faz um monte de pergunta para ele, aí fica aquela coisa, o Jó, talvez hoje ele saiba por quê. Mas ele se contentou em estar na presença de Deus, em ver o Senhor, mas o Jó não ficou sabendo qual era a razão do sofrimento dele. Mas era um homem íntegro, era um homem reto. Nós poderíamos falar de Elias,
que foi arrebatado, Eliseu, Ezequiel. E aí depois, se você interessar pela história de Ezequiel, não vou citar aqui, mas tem uma coisa que Deus fala para Ezequiel que é dura demais para falar com um profeta, mas mesmo assim ele fala para Ezequiel e Ezequiel sofre. João Batista, elogiado por Jesus, nenhum homem foi maior do que João Batista. E o João Batista perde a cabeça. E perde a cabeça por quê? Por causa de uma menina doida, e de um pai doido, e de uma mãe doida. Vocês sabem a história, né? Imagina, no seu aniversário, você quer a cabeça de um cara numa bandeja. E de ninguém mais, ninguém menos que João Batista, aquele que viria abrir o caminho. Mas esse pessoal eles tinham poder em Deus. Então a gente entende que esse posso todas as coisas naquele que me fortalece, tem a ver com uma capacidade que Deus, e isso Deus vai fazer com todos vocês, com a família. Eu não tenho dúvidas de que vocês terão todo o suporte necessário para conviver e para ressignificar a vida a partir daqui. Já estão tendo, principalmente a família. E talvez a dor atrapalhe um pouco você ter essa percepção, mas vocês terão isso. E eu creio isso com toda a força do meu coração. Vocês terão a capacidade necessária para suportar e para elaborar e para lidar com esse luto. Porque só tem um jeito de esquecer o Vinícius. Você desenvolver Alzheimer, uma demência séria, bater a cabeça num acidente. Tirando isso, não tem como esquecê-lo. Você é a pessoa, ainda mais vocês que conviveram mais perto, você é a pessoa brilhante que ele era. Não tem como. Mas Deus é parceiro de vocês. Deus está com vocês. Deus está conosco. E Deus chora conosco. Deus chora na sua dor. Talvez alguém, estudante de teologia, vai dizer, mas isso é uma heresia. Não, Deus chora com você. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis, são gemidos que não tem como você colocar em palavras. A gente não faz ideia do que acontece no céu. E lá em Apocalipse diz que o anjo ele recolhe as lágrimas. Eu acho alguma coisa assim, mais ou menos assim mesmo. Lágrimas dos santos. Mas vai ser... Não, eu acredito muito nisso. Que o nosso sofrimento ele não é desperdiçado. Já que essas coisas acontecem, já que nós não temos imunidade, porque o Eclesiastes vai dizer que o que acontece ao justo, acontece ao ímpio. O que acontece com vocês que estão aqui, acontece com quem está lá fora numa festa. É claro que dependendo da festa, os riscos são maiores. Mas tudo sucede igualmente a todos. No entanto, Deus está conosco. E isso faz toda a diferença. Bom, Paulo está dizendo que ele foi capacitado a enfrentar qualquer adversidade. Ele pode lidar com qualquer tribulação. E Paulo dizia que era imitador de Cristo. Em Coríntios 11 ele vai dizer, olha, sede meus imitadores, porque eu, Paulo, sou imitador de Cristo. Eu não tenho cacife para dizer isso, mas Paulo tinha. E Jesus deixou muito claro para os discípulos o seguinte, no mundo tereis aflições. No mundo passais ou passareis por aflições. E Jesus vai dizer isso no final do Sermão do Monte, quando ele dá aquela explicação do homem que construiu a casa sobre a rocha e do homem que construiu a casa sobre a areia, dizendo o seguinte, olha, independente da estrutura da casa, vai vir chuva forte. E a casa que fica de pé,
é aquela casa que está bem estruturada. Por isso que nós estamos de pé, vocês estarão e permanecerão de pé, porque a casa de vocês estão estruturadas no Senhor, na rocha. O salmista vai dizer que muitas são as aflições do justo, muitas, mas que o Senhor os livra de todas. E aí você poderia perguntar para o Paulo: Paulo, como é que você fez para lidar com isso? Desenvolver essa capacidade, porque o cara está preso. Se você ler a carta dos Filipenses, Paulo está preso, não se sabe exatamente onde, mas ele está preso. O pessoal arrisca dizer onde estava, mas ele estava preso. E onde ele estava preso, um cara preso escrevia sobre alegria. Aí alguém pode dizer assim: não, mas Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque quando Paulo esteve em Éfeso, eu acho que em Éfeso, depois vocês conferem, o lenço de Paulo curava no sentido, né? O lenço lá levou para alguém, alguém foi curado. O menino cai do terceiro andar, porque estava ouvindo ele pregar, e parece que a pregação dele estendeu. Diz a Bíblia que é do terceiro andar, e parece que o menino morre. O Paulo desce e diz que o menino não está morto, e parece que fica tudo bem com o garoto. Acontece um fenômeno com Paulo em Filipenses, na cidade de Filipos, Paulo e Silas. Você vai ver isso uma vez na Bíblia. Paulo e Silas, preso, e perto da meia-noite dá um terremoto, e as celas se abrem, e aquela revolução na cadeia. Geralmente um negócio desse, os presos vão fugir, mas ninguém foge. E diz que Paulo e Silas cantavam. E diz que eles estavam presos injustamente, para variar. E eles cantavam, mas eles tinham sido açoitados. E, gente, isso você só canta na tribulação sob, no mínimo, 2 circunstâncias. Pode ter mais, mas é só 2. A primeira, se você estiver maluco, você está alucinando, você está com a dor, você está com muita dificuldade, está sofrendo. Então pedir para, se tiver alguém que está conseguindo cantar, glória a Deus, é porque Deus está te fazendo cantar. Porque no geral, no sofrimento você não consegue, a não ser que Deus te capacite para isso. E se alguém conseguir, glória a Deus por isso. Porque ou a gente está alucinando, ou a gente está cheio da graça de Deus para cantar em um momento de tribulação, em um momento de tristeza e de angústia. Mas se você estiver conseguindo cantar, é porque a graça de Deus está fazendo isso por você, em você. E por isso você está cantando e está tudo certo. Glória a Deus por isso. E eu quero crer que o Espírito Santo vai dar essa graça para muitas pessoas, para a família, que em alguns momentos você consiga ter esse alívio, esse refrigério e conseguir cantar alguma coisa. Mas não tenha nenhum problema, nenhum receio de chorar e lamentar e expressar o que está no seu coração para o Senhor. Não tem problema. Mas Paulo podia dizer que ele podia todas as coisas no Senhor, porque afinal de contas era esse cara. Fazia milagres, muito conhecido. Só que não. Paulo disse que ele aprendeu a ser resistente, resiliente, com as experiências. E, gente, as experiências são elas que ajudam a gente. Felizmente e infelizmente, nós aprendemos mais na dor do que na alegria. A alegria tem muito pouco a nos ensinar, porque na dor a gente aprende a ter paciência, na dor a gente aprende a receber cuidado, na dor a gente fica muito vulnerável, então a gente descobre que a gente não é aquilo tudo. A dor tem um poder de ensinar a gente. E o Paulo vai dizer em alguns lugares o seguinte: a tribulação produz. Não é que essas coisas aconteceram
aconteceu com Vinícius, para que não, mas já que aconteceu, agora, para nos fortalecer, essas coisas vão começar, estão sendo produzidas em nós. Resiliência, capacidade de superar, capacidade de na noite que não se está conseguindo dormir, às vezes até demora, está tudo certo se demorar a dormir alguns dias, mas saber que você não está só. Essa é uma certeza que Paulo tinha e nós precisamos ter. As experiências, elas vêm do sofrimento, e o sofrimento, gente, a maioria do sofrimento humano, ele tem 3 características básicas, vem de 3 fontes básicas. Nossos maiores problemas vêm desses 3 lugares. O primeiro, nosso próprio corpo. O segundo, do mundo externo. E o terceiro, nas nossas relações com as pessoas. No próprio corpo, Paulo vai enfrentar o espinho na carne. Parece que foi lido no início, né? Bênção pura. Qual era o espinho na carne do Paulo? Faça a menor ideia. O pessoal tem um monte de teoria. Um monte de teoria. Não vou nem citar as teorias, para não dar o que falar depois. Mas ele tinha um espinho na carne. E para esse espinho ele ora. E a resposta é: não, minha graça te basta. A minha graça te basta. Paulo, em determinado momento, ele falou que ele enfrentava lutas por fora e temores por dentro, ou seja, fobias, literalmente. Quando ele fala lutas por fora, temores por dentro, era fobias, era medo. Paulo enfrentava medos. Paulo sente frio, e isso é tribulações no próprio corpo. Paulo sente frio, Paulo sente tédio quando ele está preso. Ele manda Timóteo, ele está preso, manda Timóteo trazer uma capa, manda Timóteo trazer livro, pergaminhos para ele ler, porque provavelmente estava frio na prisão, e ele estava sentindo tédio. Em 5 ocasiões, Paulo levou 39 chibatadas, açoites. Então você multiplica 5 vezes 39. Eu não fiz a multiplicação não, mas deve dar 190 alguma coisa, não sei. 3 vezes ele apanhou com vara. Uma vez apedrejado. Passou sede. Teve que lidar com salteadores. Isso tudo no corpo dele. O cara penou. Mas assim, mesmo assim, escrevendo sobre alegria. No mundo externo, se depois você for ler Atos, se alguém interessar, Atos 27, vai descrever a história de um naufrágio. Se alguém assistiu Náufrago, muito bacana o filme, vale a pena. A história de um naufrágio, Atos 27, Paulo estava lá. Só umas expressões dos textos, olha só. Navegação perigosa, navio arrastado com violência, o apóstolo Paulo estava lá. Navio arrastado com muita violência, açoitado severamente pela tormenta, tudo isso na maior escuridão, sem estrela, e por causa da tempestade, Paulo e os demais que estavam no barco perderam toda a esperança de salvação. Para o Paulo, ali era o final. Possivelmente ele fala: posso todas as coisas naquele que fortalece, porque eu sobrevivi a não apenas um naufrágio, mas a 3 naufrágios. E é interessante, pessoal, porque ainda em Atos 27, um anjo aparece para Paulo. Presta atenção, você está no navio, meio que à deriva, o navio vai quebrar, muita gente, um anjo aparece e garante ao Paulo que ninguém vai morrer. Mas a tempestade continua. Interessante, né? Se é um anjo, é só mandar a tempestade parar,
igual Jesus fez com os discípulos, o pessoal ia continuar, Paulo estava lá, era o único crente lá, por causa dele, a embarcação ia muito bem. Já que no Antigo Testamento, por causa de Jonas, teve aquela bagunça, aquela tempestade toda, Paulo, agora um crente no barco, era para viagem seguir tranquila, mas não. O anjo aparece, fala com ele, você vai falar com César, ninguém vai morrer. E aí, gente, a história é interessante do naufrágio. Depois leia lá Atos 27, por causa do tempo. No final, tem uma descrição do naufrágio. O barco arrebenta todo. O pessoal chega na praia nadando, em pedaço de tábua. O navio que Paulo estava, estraçalhou todo. Mas apareceu um anjo lá para dizer para o Paulo, ninguém vai morrer não, mas vai continuar a tempestade aí. Nas relações com as pessoas, Paulo se sentiu abandonado. Ele fala, Demas me abandonou. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. Meus irmãos de fé me abandonaram. Ele vai dizer, na minha defesa, ninguém esteve comigo. O cara estava sendo julgado, cadê os irmãos? Vazaram. Deixou Paulo sozinho. Mas ele coloca lá, mas Deus, ninguém estava lá comigo, mas Deus me assistiu. Deus cuidou de mim. E de novo, gente, Deus está nos assistindo. E nem assistir no sentido de ir parado observando, Deus está com você, te dando coragem, colocando gente perto de você, dando consolo, através de músicas, através de pessoas, através de sorriso, através de choro, através de abraços. Paulo sofreu por pessoas que ele amava. Lá em Timóteo, ele deixou Trófimo em Mileto, doente. E ele vai falar de... Deixa eu ver se eu anotei o nome do rapaz aqui. É Epafrodito? Eu acho que é Epafrodito. Mas depois vocês conferem. Está em 2 Timóteo. Eu acho que é Epafrodito mesmo. Que ele vai falar, meu irmão, cooperador, companheiro de lutas, adoeceu mortalmente. Porém o Senhor se compadeceu dele e de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Você está vendo que sempre Paulo está numa situação complexa, difícil, mas ele vem e diz, mais o Senhor. Entende? Abandonado, mais o Senhor. O barco quebrou, teve uma tempestade, mais o Senhor, o anjo do Senhor, está vendo? Então sempre vai ter mais o Senhor. Pode falar do que você está sentindo. E outra coisa, né? Os teóricos vão dizer que o luto é a depressão, raiva, aceitação, barganha, e eu esqueci a outra. E não tem uma regra para isso não, pessoal. Talvez num dia só você sente as 5 coisas, eu esqueci uma. Mas você sente as 5 coisas. E nós detestamos a ideia de olhar para cima e sentir raiva. E a gente reprime a raiva. Só que Deus sabe. E a nossa pior oração para Deus, na angústia, a nossa pior verdade para Deus é uma boa oração. Então o que você estiver sentindo, pelo amor de Deus, Deus não é igual eu, igual a você, no sentido de se ressentir. Deus te acolhe. O Espírito Santo é consolador. Você tem alguém que entende você. E continua.
E o tempo está acabando, gente. Está quase no fim. Ele disse que ele aprendeu. Aí é o seguinte, então quando você fala, Paulo, que você aprendeu a viver contente, de novo, né? Contente aqui, pessoal, tem mais a ver com eu aprendi a me adaptar a qualquer situação. É melhor. Eu aprendi a ter capacidade de superar. Paulo aprendeu a ser resiliente. Resiliente é um termo meio que da física, né? Capacidade que alguns corpos têm de sofrer impacto, deformar, e após o impacto ele volta de novo à sua forma, mais ou menos isso, a adaptação. Seria tipo, eu já ouvi, eu não sei qual que é a fonte, a procedência, mas para a gente entender, numa ventania muito forte, um bambu que deita, e depois do vento ele volta de novo, mais ou menos isso. E alguns dizem que algumas palmeiras também acontece isso, o vento é muito forte, ela deita. Eu nunca vi, tá, pessoal? É de ouvir falar, mas só para a gente entender a imagem. Vamos imaginar que seja verdade mesmo, que eu não fui conferir fonte nem nada. Mas o vento passou aquela árvore, até porque uma árvore com a raiz, aí isso a gente já viu, né? E vê. Um vento muito forte, uma árvore muito rígida, o que vai acontecer? Se o vento for muito forte, vai arrancar a raiz com a árvore e tudo, não é isso? E o que Deus quer fazer com a gente, parece que o tema tem a ver com arraigados, né? Que as nossas raízes se aprofundem mesmo. Porque é isso que essas raízes aprofundadas no Senhor, é isso que vai dar sustância e resiliência e resistência para a gente. Capacidade de lidar com mudanças, trágicas às vezes, para nós. E de onde ou de quem Paulo recebia essa força? Óbvio, né? Se você for ler a carta aos Filipenses, do primeiro versículo ao último, você vai achar umas 20 vezes ou mais, Paulo falando assim, servo de Jesus Cristo, a obra em vocês será completada até o dia de Jesus, inculpáveis no dia de Jesus Cristo, para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Tudo Paulo tinha a ver com Cristo. Vivo de modo digno do Evangelho de Cristo. Paulo podia tudo, dizer que eu posso todas as coisas que me fortalece, por causa de Jesus. Então como é que a gente lida com isso agora, gente? Mais do que nunca na sua vida, talvez este seja o momento de pegar na mão de Jesus, aliás, de falar com Jesus, segura forte na minha mão. Eu gosto muito do hino, segura na mão de Deus, né? Mas não, Jesus é o Senhor que segura na minha mão forte mesmo, nesse momento agora, nesse tempo. Porque os conteúdos do Evangelho são suficientes para nos consolar e para nos dar força para suportar esse primeiro tempo que é muito difícil. Dúvidas, raivas, incompreensão, porquês não respondidos e não serão. Mas não tenham nenhuma resistência, nenhum problema em derramar a lágrima diante de Deus, diante de Jesus, diante dos irmãos. Paulo sabia que a fé não era um simples acreditar, era uma confiança numa pessoa. E uma pessoa que também aprendeu, que a Bíblia diz que Jesus aprendeu pelo que sofreu. Olha só, Paulo aprendeu, Jesus também aprendeu pelo que sofreu. E porque Jesus aprendeu a sofrer, Ele pode interceder por nós. Olha que bênção. Por que eu sei que nós vamos suportar? E por que eu sei que nós teremos a força necessária para lidar com esse luto? Porque Jesus intercede por nós, o Espírito Santo intercede por nós, os irmãos intercedem por nós. E aí, gente, aquele que se sentir mais forte, quando você ficar triste, ficar baqueado,
que vai ter dia que, que vocês vão ficar, a família, aquela tristeza profunda. Liga para alguém, fala com alguém, que você sente que está lidando melhor com a situação, que está mais resistente. Fala, abre o seu coração para ele. Suportai-vos uns aos outros, no sentido de, não é suportar de aguentar, é suportar, sabe, dando sustentação. Porque não é todo mundo que está no mesmo nível de sentimento todo dia. Tem dia que você está triste. O que o Paulo está dizendo em senso comum, grosso modo? Ele está dizendo o seguinte, ó. Paulo está quebrando. Estou preso. Provavelmente vou morrer em breve. Mas eu estou bem. Estou triste, mas eu estou bem. Parece um paradoxo isso, né? A alegria em Filipenses é mais ou menos isso. Estou triste, mas eu estou bem. Então, pessoal, esse não será um ano fácil. Não será. Porque não começou fácil. E aí algumas pessoas dizem o seguinte, mas não pode falar, lá em João 16, Jesus está dando as últimas instruções para os discípulos, porque de lá ele ia para Jerusalém, ia ser morto. Quando ele fala assim, no mundo tereis aflições, ele fala assim também, olha, eu tenho dito essas coisas para que vocês tenham paz em mim. Quais coisas que Jesus disse aos discípulos para que eles tivessem paz nele? Vão perseguir vocês, vão machucar vocês, e vão fazer isso em nome de Deus. Vocês, aliás, vão me deixar sozinho. Que coisa, né? Parece ter paz. Você está falando que eles vão perseguir a gente vai ter paz com isso. É, mas eu venci o mundo, eu venci. E aí, gente, se Jesus venceu, nós podemos vencer também. E uma coisa, um ponto muito importante. Eu comecei o texto com Paulo dizendo o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se há louvor, se há virtude nisso pensai. Higiene a sua mente. Nós comemos muito, pessoal, com os olhos e comemos com os ouvidos. Muitos de nós passam muitas horas no Instagram, vendo vídeos rápidos, né? Vídeos bons e vídeos ruins. Higiene a sua mente. Cuidado com o que você come, porque isso ajuda. O que entra no seu coração, na sua alma, vai te ajudar. Eu gosto de um salmo que diz o seguinte, para você que tiver dificuldade para dormir hoje, você recitar lá na sua cama: em paz me deito, e logo pego no sono, porque tu me fazes habitar em segurança. O sono de vocês será uma bênção essa noite, porque quem irá deitar com vocês é o Senhor Jesus. Amém? Mas muito provavelmente, muitos de vocês ao deitar vão chorar, porque as lembranças virão, e deixe vir, que venham. Mas pensem nas coisas boas. Pensem nas coisas boas, lembre das coisas boas, das palavras boas, dos aprendizados que vocês tiveram com Vinícius. Tudo de bom que ele passou para vocês, que ele ensinou para vocês. Aquela coisa da alegria. Quem estava perto sabe como é que ele era. Como eu cheguei já à tarde na igreja, então eu não acompanhei o Vinícius muito de perto. Então o vi algumas vezes, vi uma pregação ou duas dele, mas eu sei que ele tinha tudo isso, né? Falava muito de alegria, o cara estava sempre rindo.
Mas ele ensinou muitas coisas para vocês. Pense nessas coisas. Já que é para pensar nele, e vocês vão pensar mesmo, pense nas coisas boas que o Vinícius deixou e ensinou para vocês. Quando forem pensar nele, quando pensarem. Mas tente alimentar de coisa boa, de palavras boas, música boa, nada de colocar música melancólica para chorar mais. A não ser que você estiver numa bad mesmo, e tiver afim assim de extravasar. E última coisa. No finalzinho de Filipenses 4, no finalzinho não, nesse trechinho, Paulo vai dizer o seguinte: olha, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. A Bíblia fala de uma paz que excede todo entendimento, pessoal. Paz que excede todo entendimento. É aquela paz que você não explica, porque afinal de contas você está na provação, você está na fornalha, está difícil. Mas existe uma paz que só Jesus dá para a gente. E eu acredito demais, com toda a minha alma, que vocês estão experimentando e experimentarão essa paz nesse ano. E apesar das lutas que vocês estão passando e vão passar, vocês experimentarão muita alegria. E vai ser um misto de emoção, alegria, choro. E como é que a gente lida com o luto? De novo, pelo amor de Deus, não enfrente o luto sozinho, sozinha. Você tem uma rede de apoio, tem Jesus intercedendo, o Espírito Santo intercedendo, tem irmão, liga para alguém, olha, está muito ruim, hoje eu lembrei dele, liga para alguém, não passe sozinho, porque é assim que a gente enfrenta o luto. E o tempo ajuda a gente a adaptar, porque quando a vida faz isso, leva um pedaço da gente. Quando alguém que a gente morre se vai um pedaço da gente. E agora, a gente vai ter que aprender a viver sem esse pedaço, que foi arrancado de nós. E vocês têm um parceiro, o Espírito Santo, que está em vocês, com vocês, abraçando vocês, caminhando junto com vocês, conosco, que não nos desamparará. O tempo todo, vocês não estão sozinhos. E todos os pontos esse ano que vocês vierem, muito provavelmente vai ser alegria e lágrimas. Um misto de emoções. Mas Deus é com vocês. Deus fortalece vocês hoje e continuar fortalecendo. A força de vocês, a nossa força vem do Senhor. E quando tudo isso, e depois de um tempo, claro que não vai ser agora, mas vocês vão dizer assim: nossa, dói, é difícil, mas parece que eu estou conseguindo viver apesar disso. Viver mesmo com essa falta. Eu estou conseguindo lidar com isso, que coisa estranha. Mas vai acontecer isso. Mas passem por esse momento. Mas com uma certeza, o Deus de paz está com vocês. O Deus de paz está conosco. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus.